Você já parou para pensar como seria o inferno de verdade? O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, tem intrigado, gerado debates e reflexões por várias gerações. Essencialmente, o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Como é o inferno? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Hoje, vamos explorar a fundo a visão bíblica sobre a vida após a morte e desvendar os mistérios que têm fascinado a humanidade ao longo dos tempos. O que isso realmente nos revela sobre o além? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de fogo e sofrimento. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz: "E aquele que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta, ou o anticristo, e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos." O castigo eterno é realmente o que espera os perdidos? A resposta é sim. As palavras usadas são claras e contundentes. No grego, a expressão "pelos séculos dos séculos" enfatiza a eternidade do tormento. Jesus disse que o fogo nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 43. Se a sua mão faz você tropeçar em pecado, corte-a. É melhor entrar na vida coxo do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Interessante notar que a palavra inferno vem da tradução grega antiga do termo hebraico para o Vale de Inom, um lugar fora dos muros de Jerusalém, onde se praticavam sacrifícios humanos e que depois se tornou um aterro onde o lixo era queimado. O fogo constante e os vermes faziam dele uma imagem vívida do destino dos condenados. Esse lugar também é chamado de Lago de Fogo em Apocalipse capítulo 20, versículo do 13 ao 15, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, a separação eterna de Deus. E se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, será lançado no Lago de Fogo. A mensagem de Jesus foi clara. Sabendo o quão terrível é o inferno, qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Portanto, não podemos pensar no reino de Deus apenas como recompensa. Devemos considerar também o sacrifício, a escuridão e o desespero. O inferno é descrito como um lugar de completa escuridão. Em Mateus, capítulo 8, versículo 12, é dito que alguns serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não consegue ver nada e só ouve sons de tristeza e desespero. O uso de artigos definidos com choro e ranger enfatiza a natureza aterrorizante dessa cena. Você já parou para pensar no que faria você ranger os dentes? Somente uma dor insuportável causaria isso. No inferno, há um constante ranger de dentes. Disso não há dúvida. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. É curioso que alguns ministérios nunca mencionam o inferno ou assuntos relacionados em seus sermões. Aqueles que estiverem no inferno serão separados de Deus e de qualquer conforto genuíno, lançados na escuridão total. Essa escuridão é o resultado de estar excluído do céu, o reino da luz. Sem esperança, sem luz, aqueles de fora estão em completa escuridão. Mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como uma grande aflição, lágrimas sem propósito e angústia eterna do espírito. Isso ilustra o sofrimento que os condenados experimentarão devido à ira de Deus. Os condenados, em seus pecados, rangerão os dentes, invejando a felicidade dos outros e refletindo com medo sobre a oportunidade perdida. A solidão é um dos sofrimentos mais profundos, o sentimento de isolamento total, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus, pode ser uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, lemos que essas pessoas sofrerão a punição da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível conceber um Deus que não puna o pecado. A ideia de que um Deus amoroso não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo. A punição mencionada é descrita como destruição eterna, usando a palavra aionios, que no Novo Testamento nunca se refere à aniquilação, mas à perda do bem-estar
ou a destruição do propósito da vida. Em Lucas capítulo 5, versículo 37, os odres que Jesus menciona foram destruídos, ou seja, não eram mais úteis. Eles ainda existiam, mas não podiam ser usados novamente. Mas o inferno não é caracterizado apenas pela presença do fogo. Quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha ardente em Daniel capítulo 3, não sentiram nenhum desconforto porque o Senhor estava com eles. Fiel ao seu nome, o inferno é um lugar onde os humanos estão separados de Deus e de tudo o que é bom. A verdadeira bênção está na presença de Deus. O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, pode ser resumido na frase, da presença do Senhor. Não há nada mais aterrorizante no inferno do que a ausência total de Deus e de todos os seus atributos, exceto sua implacável e santa justiça. Não é errado que Deus se vingue. Entendemos isso quando compreendemos o que a palavra vingança significa no grego antigo. A palavra traduzida como vingança não tem conotação de ser vingativa. É um termo que vem da mesma raiz da palavra traduzida como justiça e transmite a ideia de uma aplicação firme da justiça que não vacila. Quando vemos o termo destruição eterna, devemos lembrar que o tormento é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, também é a penalidade do inferno. O inferno é literal ou simbólico. Algumas pessoas acreditam que essas descrições são simbólicas, metáforas para nos ajudar a compreender quão terrível é. Seja um fogo literal ou uma escuridão simbólica, o ponto principal é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos, um lugar de trevas para onde os ímpios vão após a morte. Qual é a origem do inferno? Muitos se perguntam por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno, que está intimamente ligada para os anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento inicialmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos. De acordo com Jesus, o inferno foi originalmente destinado ao diabo e seus anjos, mas os seres humanos acabam lá porque escolhem se alinhar com o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por pessoas, embora algumas acabem lá. No final, Satanás e os outros anjos caídos foram destinados a sofrer no inferno. O inferno foi criado como a punição final para os líderes da grande rebelião. O Senhor permite que outros nas nações que ele julga também vão para lá, devido ao livre-arbítrio e à responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. Embora seja difícil para alguns entenderem a ideia de anjos caindo em desgraça, a história da Bíblia nos mostra que é possível. Sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo o que foi e que será criado é obra de Deus, inclusive o inferno, pois por ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, presente em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. O inferno, ou o lago de fogo, será o destino daqueles que rejeitam a Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, providenciou um caminho de salvação para todos os que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. Um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? A resposta de Jesus, conforme os ensinamentos da Bíblia, é sim. Não é que Deus deseje isso, mas o homem se condena ao inferno eterno devido à sua cegueira, teimosia, egocentrismo e amor ao prazer pecaminoso, ao recusar o caminho da salvação de Deus com a esperança da vida eterna com Ele. Haverá um dia em que a justiça será feita. Cada ser humano tem pelo menos 2 compromissos no futuro, nenhum dos quais pode ser marcado em um diário ou anotado em um calendário. O primeiro encontro é único para cada pessoa, enquanto o segundo é semelhante para todos. Todos nós desobedecemos a Deus de alguma forma, e esse pecado merece a pena máxima, que é a morte. Já que todo o nosso pecado é, em última análise, contra Deus, e já que Deus é um ser infinito e eterno, a punição pelo pecado, que é a morte, também deve ser infinita e eterna. O inferno é essa morte infinita e eterna que ganhamos devido ao nosso pecado.
O próprio Jesus indica que a punição no inferno é tão eterna quanto a vida no céu. Os ímpios estão eternamente sujeitos à fúria e à ira de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão que seu castigo é justo e que só eles são os culpados. Mas será que o inferno existe? Ao discutir temas profundos como a vida após a morte, a Bíblia se torna uma fonte primária para muitos que buscam respostas. Uma dessas questões é se o inferno realmente existe. Vamos explorar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Muitas pessoas acreditam no céu, mas poucas acreditam no inferno. No entanto, a Bíblia diz que ambos são reais. Todos nós cometemos coisas ruins chamadas pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz que a justa consequência dos nossos pecados é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Já que nossos erros são contra Deus e Ele é eterno, nossa punição também deve ser eterna. Essa punição eterna é o que a Bíblia chama de inferno. A Bíblia descreve o inferno de várias maneiras. Um lugar com fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Um fogo que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 44 a 48. Um lugar de destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1. Um lugar onde há sofrimento constante e a fumaça do tormento sobe para sempre. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11. Um lago de enxofre ardente onde há tormento sem fim. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 ao 15. Mas onde é o inferno? A Bíblia não fornece coordenadas geográficas explícitas para o inferno, embora descreva que ele é um verdadeiro lugar de tormento. Sua localização exata permanece desconhecida. Poderia existir dentro do nosso universo físico, ou talvez em um reino ou dimensão completamente diferente. O mais importante é que a Bíblia enfatiza a importância de levar uma vida justa para evitar este lugar de tormento. Antes de continuarmos, quero fazer uma rápida pausa para lembrá-los de conferir os links na descrição. Lá, você encontrará recursos adicionais para aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras e explorar assuntos relacionados à fé. Esses materiais são selecionados para ajudar você a fortalecer sua jornada espiritual e a compreender melhor os ensinamentos bíblicos. Não deixe de dar uma olhada e aproveitar esses valiosos conteúdos. E claro, se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações bíblicas. Vamos continuar nossa jornada. Em vez de especificar sua localização, a Bíblia pinta várias imagens do inferno, descrevendo-o com figuras que transmitem sua gravidade e horror. Segundo a Bíblia, o inferno sem dúvida existe. É descrito como um lugar real, e seu principal objetivo é servir como um reino de julgamento. Os apóstolos também alertaram sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, fala da ira que está por vir e da necessidade de salvação através de Jesus para escapar de tal destino. De acordo com a Bíblia, o inferno é real. É um lugar de punição e separação de Deus, descrito com imagens que enfatizam seu terror. Nas lições da história bíblica, é sempre importante lembrar que a Bíblia nos encoraja a buscar o amor e a misericórdia de Deus. E por meio da fé em Cristo, podemos evitar os tormentos do inferno. Em resumo, a Bíblia diz que o inferno é real, mas há esperança por meio de Jesus para evitar esse destino e ter vida eterna. O inferno serve como um testemunho da gravidade de se afastar da ordem divina e como pano de fundo para a narrativa mais ampla de redenção e salvação. Na história bíblica, a história do inferno serve como um conto de advertência sobre orgulho e rebelião, mas também como um de redenção e esperança. Pois embora o inferno seja uma realidade, também o é a possibilidade de salvação. A morte, consequência inevitável da vida, tem sido um tema de contemplação, medo e esperança ao longo da história humana. Diferentes culturas e religiões têm crenças variadas sobre o que acontece após o último suspiro. A Bíblia oferece insights sobre a vida após a morte, iluminando o destino tanto dos crentes quanto dos não crentes. Existe vida após a morte? Essa é uma das perguntas mais profundas da humanidade. O livro de Jó levanta essa questão, perguntando se um homem, ao morrer, viverá novamente. Jó capítulo 14, versículo 14. Jesus Cristo, por meio de seus ensinamentos e ressurreição, fornece respostas sobre a existência de vida além da morte. Ele confirma essa existência, desafiando os saduceus que negavam a vida após a morte,
citando as Escrituras: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó", enfatizando que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Marcos capítulo 12, versículo 26 e 27. Além disso, Jesus ofereceu conforto para os seus seguidores, falando sobre a vida após a morte no céu. "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Em João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Isso fala da promessa de uma morada eterna com ele após a morte. Segundo Jesus, existem dois destinos possíveis para as almas: um de conforto e outro de tormento. Na história do homem rico e Lázaro, o homem rico encontra-se em tormento após a morte, enquanto Lázaro é consolado. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Não existe estado intermediário como o purgatório. As almas passam diretamente para seus destinos eternos. Jesus discute ainda mais esses caminhos divergentes em Mateus capítulo 25, versículo 46, e João capítulo 5, versículo 25 ao 29. O caminho para uma vida positiva após a morte é determinado pela fé em Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 15 e João capítulo 3, versículo 18, Jesus afirma que a crença nele garante a vida eterna. Quem crê não perecerá, mas terá a vida eterna, enquanto quem não crê está condenado. Para aqueles que aceitam Jesus, a vida após a morte promete alegria eterna. No entanto, para aqueles que o rejeitam, Jesus descreve um lugar de escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Ele exorta todos a fazerem a escolha sábia, destacando o caminho estreito que leva à vida, em oposição ao caminho largo, que leva à destruição. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus, por meio de sua ressurreição, venceu a morte e abriu caminho para outros seguirem. Como crentes, podemos encontrar conforto nas palavras do apóstolo Paulo, que celebra a vitória sobre a morte. "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A vida após a morte não é reconfortante para aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador. Após o julgamento, aqueles que não estão inscritos no livro da vida experimentarão a segunda morte e serão condenados eternamente ao lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. A ideia do inferno pode parecer assustadora, mas a boa notícia é que podemos evitá-lo crendo em Jesus e no seu sacrifício por nós. Podemos ser salvos de tal destino. Como diz o ditado, agora é o dia da salvação, o que significa que não devemos esperar. É essencial crer e confiar em Jesus agora para estar com Ele para sempre no céu, em vez de enfrentar a punição eterna no inferno. A principal mensagem da Bíblia não é o medo do inferno, mas o amor, a graça e a salvação oferecidos por Jesus Cristo. Ele oferece esperança e um caminho para se reconciliar com Deus, garantindo a vida eterna em sua presença. Conforme profetizado no livro do Apocalipse, chegará um tempo de julgamento em que Satanás, o enganador e acusador, encontrará seu fim após uma série de eventos cataclísmicos, sendo lançado no lago de fogo, onde será atormentado dia e noite para sempre. Após o julgamento final de Satanás, ocorrerá o grande julgamento do trono branco, onde cada indivíduo será julgado de acordo com suas obras, e a aceitação ou rejeição da salvação de Cristo será determinante. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo, em eterna separação da presença de Deus. No entanto, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e o presente da salvação, a promessa é de vida eterna nos novos céus e na nova terra, onde a dor, a tristeza e a morte não existirão mais. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Concluindo, os ensinamentos bíblicos sobre a vida após a morte destacam a importância da fé em Jesus Cristo. A escolha é clara: vida eterna com Cristo ou separação eterna em tormento. A Bíblia exorta cada alma a abraçar a salvação oferecida através de Jesus. Querido Pai Celestial, estamos reunidos aqui hoje buscando compreensão e clareza sobre as verdades da Sua palavra. A Bíblia nos diz que tanto o céu quanto o inferno são reais. Pode ser opressor pensar nisso.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender a gravidade das nossas escolhas e as consequências que elas acarretam. Lembre-nos do seu amor e do sacrifício que Jesus fez para nos oferecer uma saída do castigo eterno. Conceda-nos a sabedoria para compreender essas verdades e o coração para nos voltarmos para você. Oramos por aqueles que podem estar assustados ou cheios de dúvidas. Que eles se sintam confortados, sintam sua presença e saibam que por meio da fé em Jesus, têm esperança e um futuro com você. Obrigado, Deus, por nos dar sua palavra como guia e por estar sempre presente para nos ouvir quando clamamos. Ajude-nos a viver uma vida que reflita o seu amor e graça, para que outros possam conhecer e compreender a esperança que temos em você. Em nome de Jesus, oramos. Amém.